hoje é a sua primeira vez aqui na nossa casa, eu gostaria de estender as boas-vindas a você. Fique muito bem à vontade. A vocês que nos acompanham aí na nossa plataforma digital, aí no nosso canal do YouTube, Família Missionária TV, seja muito bem-vindo também. E eu gostaria de pedir a sua fineza para que você compartilhasse aí nos grupos de WhatsApp aí a nossa programação. Compartilhe, pois o nosso objetivo é chegar ao maior número de pessoas e falar do amor de Jesus. Gente, nós estamos na nossa terceira semana da nossa campanha Conquistas Inéditas. Certamente Deus já começou a ministrar algo muito especial no seu coração, na sua vida, daquilo que você tem apresentado diante dele. E certamente, até o fim desta campanha, dessas 7 semanas, você vai ter um testemunho inédito. Eu lembro que no primeiro sermão eu disse que para vivermos conquistas inéditas, nós precisamos ter uma fé inédita. Então, tenha uma fé como você nunca teve. Apresente diante de Deus, em fé, esta situação de uma maneira que você nunca acreditou. E certamente você verá o Senhor cumprindo aquilo que um dia Ele prometeu. Hoje nós iremos refletir na vida de um personagem bíblico chamado Jacó. Jacó, descubra o poder da renúncia. Eu gostaria de começar a nossa exposição bíblica nesta noite, lembrando de uma águia jovem que havia crescido no meio de galinhas. E ela tinha uma vontade de viver algo inédito. Para aquela águia que havia vivido no meio de galinhas, seria voar. Então, ela chegou até o sábio corvo e perguntou: Corvo, como que eu vou conseguir voar? O corvo olhou para essa águia, observou essa águia e disse para aquela águia: Bom, para você voar, você vai precisar abandonar esse colar que você ganhou dos seus tutores. Eu sei que esse colar, ele é bonito, ele tem pedras preciosas, ele tem algo de valor, mas ele é pesado demais para quem deseja voar. Ele é pesado demais para quem deseja alcançar o inédito. Não é assim que acontece conosco. Nós insistimos manter justamente o que nos impede de viver o novo. Quantas vezes nós insistimos em continuar da mesma maneira, deixar com que os nossos colares pesados nos impeçam de alcançar voo. Não tem como você viver algo novo com uma vida antiga. Não tem como você viver algo novo permanecendo da mesma maneira. Por isso, Gênesis 32, versículos 22 até o 31, é o pano de fundo da nossa exposição bíblica nesta noite. Gênesis 32, 22 a 31, vai relatar a respeito da vida de um homem chamado Jacó. Jacó estava prestes a viver algo inédito na sua vida. Só que ele passa por um ribeiro, por um momento de travessia, chamado Val de Jaboque. A nossa vida, ela é construída por travessias. E para que realmente façamos essa travessia da melhor forma possível, nós precisamos observar algumas coisas neste texto bíblico que daqui a pouquinho nós iremos retratar nesta noite. Mas talvez tenha alguém aqui na nossa audiência que não conheça quem é este Jacó. Jacó era filho de Isaac e Rebeca, era o irmão gêmeo de Esaú. Eles então, depois de um determinado tempo, eles cresceram e na tradição daquela cultura tinha algo interessante. O filho que nascer primeiro, ele receberia a bênção do seu pai. E nós vemos que no nascimento de Jacó e Esaú, Jacó
ele nasce por último, Esaú nasce primeiro, e ele agarra o calcanhar do seu irmão Esaú. Logo, pela lógica que eu acabei de dizer, o que nasce primeiro, o primogênito, recebe a bênção. E Jacó, então, ele queria essa bênção. E quando eles crescem, Jacó aproveita da fragilidade de Esaú, que estava com muita fome, e ele então oferece um prato de comida para Esaú. E Esaú vende o prato de comida para o seu irmão Jacó e perde o direito naquela negociação, o direito da primogenitura, o direito da bênção que a primogenitura lhe ofereceria. Só que Jacó não apenas aproveita da fraqueza do seu irmão Esaú, como Jacó, ele engana o seu pai Isaque para receber a bênção. O seu pai Isaque também estava com fome, mas já estava velho, não conseguia enxergar praticamente nada, e ele então, ele pede para que o seu filho fosse caçar, procurar uma caça e preparar um prato para que ele pudesse comer. Então, quem vai no lugar de Esaú? Jacó. Jacó vai no lugar de Esaú, faz ali a caça, prepara o alimento, prepara o prato, coloca pelos no seu corpo, porque Esaú tinha mais pelo do que Jacó, e ele finge que era Esaú, e o seu pai, então, já velho, seu pai Isaque, libera a bênção para Jacó. Jacó estava atrás de uma bênção, só que ele usa meios perigosos para alcançar essa bênção. Ele utiliza a fragilidade de seu irmão Esaú, depois ele aproveita da condição física do seu pai Isaque, e então ele recebe aquela bênção, só que não de uma maneira plausível. Então nós vemos que a atitude de Jacó provoca um rancor, provoca um ódio do coração do seu irmão Esaú, e ele então teve que fugir da sua terra natal. E a sua mãe, Rebeca, envia então Jacó para a casa do seu tio Labão, lá num local chamado Padã Arã. Depois de 20 anos que Jacó fica ali em Padã Arã, ele prepara o seu retorno para a casa dos seus pais. Havia algo que precisava ser resolvido, o ódio do coração de Esaú, por isso ele fica esse espaço de tempo sem visitar a sua família. Então, no processo de retorno para o encontro de Esaú, Jacó vai até esse lugar chamado Val de Jaboque. Era um riacho, e neste lugar ele teve um encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Hoje então, já que eu disse que na nossa vida nós enfrentaremos travessias, para que nós realmente venhamos a ter conquistas inéditas, o que nós precisamos aprender com Jacó no Val de Jaboque? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você que é de suma importância você renunciar à sua vontade. O texto bíblico de Gênesis 32, 26 tem algo exclusivo a respeito da vida deste homem que diferencia as páginas da sua vida passada. O texto bíblico diz assim: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Nós vemos aqui um Jacó diferente, um Jacó que não é mais aquele que gostava de tomar a frente de tudo e resolver as coisas da sua maneira e resolver as coisas do seu jeito. Nós vemos aqui um Jacó que pede a bênção de Deus. Nos dois últimos relatos que eu disse, nós vemos um Jacó que aproveita da fraqueza do seu irmão Esaú. Nós vemos um Jacó que engana o seu pai em nome da bênção.
Mas aqui nós temos um Jacó que pede a bênção ao Senhor. Isso é muito importante, porque existem circunstâncias na nossa vida que nós pensamos que em nome da bênção nós poderemos usar a nossa própria força. Nós pensamos que nós poderemos utilizar a nossa estratégia humana. E quando nós utilizamos a força do nosso braço, quando nós utilizamos a nossa estratégia, há uma ruptura. Nós vemos Jacó vivendo um vácuo na separação da sua família. Então, tudo aquilo que você procura fazer com a sua própria mão, não vai levar você para um futuro de sucesso. Pelo contrário, vai ser um retrocesso. Aquele homem fica 20 anos sem estar com a sua família. Então, talvez nessa noite, você está atrás de uma bênção, você deseja uma bênção, mas você não pode querer essa bênção à sua maneira, com a força do seu braço, porque sempre quando você colocar a sua mão, toda bênção se torna em ruína. Foi isso que aconteceu com Jacó. A gente tenta resolver as coisas da nossa forma, da nossa maneira, enquanto esta situação deveria ser um movimento dos céus, nós colocamos o movimento das nossas mãos. Talvez essa circunstância que você está apresentando diante de Deus, deveria ser um movimento dos céus e não um movimento das suas mãos. E nós aprendemos ainda, através da vida de Jacó, que egos antigos não devem ser a nossa herança. Quando nós lemos o texto bíblico aqui em Gênesis 25:16, o texto diz: depois nasceu seu irmão e segurava com a mão o calcanhar de Esaú, pelo que se lhe chamou Jacó. Lembra que eu disse agora há pouco que quem nasce primeiro é Esaú, e Jacó coloca a mão no calcanhar de Esaú. Então nós vemos um ego antigo na vida de Jacó sendo a sua herança. Nós vemos desde o nascimento o peso do seu nome, Jacó, que significa usurpador, enganador. Nós vemos ele carregando isso na sua história. Na primeira oportunidade que ele teve, ele então aproveita da fragilidade do seu irmão e aproveita em nome da bênção, da velhice do seu pai. Às vezes nós dissemos assim: mamãe resolvia tudo da maneira dela, e eu cresci assim, e eu também vou resolver tudo da minha maneira, do meu jeito. Papai, ele resolvia tudo da forma dele, e eu também vou resolver tudo da minha forma, da minha maneira. Eu chamo a sua atenção nessa noite. Se você deseja viver uma conquista inédita, renuncie à sua autonomia, renuncie à sua vontade. Quando nós lemos no texto anterior, que Jacó então ele fala assim para Deus: o Senhor não vai, enquanto o Senhor não me abençoar. Ele está nos ensinando algo importantíssimo. Há conquistas que só nascem depois da entrega. Quando Jacó, ele pede a bênção ao Senhor, ele está entregando ao Senhor. Aqui nós temos esse Jacó diferente, que não usa a sua mão, mas entrega ao Senhor. Você vai começar um propósito hoje, e eu gostaria de dizer a você: pare de fazer da sua forma, pare de fazer do seu jeito e entregue ao Senhor. Se você entregar esta situação ao Senhor, certamente você viverá conquistas inéditas. O que nós podemos aprender neste texto ainda, a respeito da importância de renunciarmos à narrativa que nos prende. Talvez você tenha sido sombra de situações que já aconteceu na sua vida. Nós vemos o texto bíblico em Gênesis 32:27, então o homem, é aqui a figura da pessoa de Deus, que se manifesta a Jacó no Val de Jaboque. Então, Deus pergunta para ele: qual é o seu nome? Não é porque Deus não sabia
o nome de Jacó, mas é porque Jacó precisava se encontrar. Jacó então responde: o meu nome é Jacó. Eu disse agora há pouco que o nome Jacó carregava um peso tremendo, usurpador, enganador. E muitas vezes nós deixamos um momento da nossa vida conduzir toda a nossa história. Talvez você já teve um momento de fracasso, mas a sua vida não é um fracasso. Talvez você já teve um momento que enxergou a impossibilidade, mas a sua história, ela não é uma história de impossibilidade. O perigo é que nós fazemos de um momento um monumento. Nós fazemos de uma situação um monumento. E nós deixamos então com que aquela situação venha dirigir a nossa história. Olha o que Stephen disse: nós não somos produtos das circunstâncias, somos produtos das nossas decisões. Você não é o que a situação fez com você, você é o que você decidir fazer com a situação. Olha, você não é o que a situação fez com você, você é o que você vai decidir fazer com esta situação que você está enfrentando. Então, nessa noite você precisa renunciar à sua autonomia e dizer: Senhor, que seja feita a sua vontade. Nessa noite você precisa deixar essa narrativa pessimista e dizer ao Senhor nesta noite: é verdade que tudo agora deu errado, mas eu estou num ambiente em que eu tenho um encontro com o Senhor e a minha vida pode ser transformada, a minha situação pode ser mudada. E então, nós aprendemos ainda com Jacó, no Val de Jaboque, a importância de cortarmos o laço com o nosso passado. Nós precisamos quebrar essa ponte com o nosso passado. Muitas vezes nós criamos uma avenida em que nós desfilamos nessa passarela rumo ao passado. Nós precisamos cortar esse laço, nós precisamos renunciar o passado. Olha o que Gênesis 32, 28 diz: então diz o Senhor, seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Que incrível isso aqui. Olha, você não vai carregar mais o peso do seu passado. Você não vai mais carregar essa história ruim que você teve até aqui. Você agora passa a ser um príncipe de Deus. Você já pensou o Senhor falando isso com você? Você não vai mais conduzir ou levar esta situação que você sempre viu como impossível, mas a partir de agora, a sua ótica, o seu olhar será transformado. Só que eu aprendo algo com Jacó. É preciso encerrar um ciclo para que Deus abra um novo ciclo. Escute bem o que eu estou dizendo. Muitas vezes nós queremos viver um novo ciclo na esteira do ciclo antigo. Não tem como você viver um novo momento se você continuar na esteira desse momento que você está passando, que você está vivendo. Você precisa fechar esse ciclo para que Deus abra outro ciclo. Aí nós aprendemos algo fundamental também. A identidade de Jacó agora não é fundada na dor, é fundada na promessa. Nós estamos diante de um homem que pertencia a uma família que carregava uma promessa. Quantas promessas você carrega? Mas você está fundamentando a sua identidade nas suas dores. E Deus está fazendo um convite para nós nessa noite. Pare de fundamentar a sua identidade nas suas dores e que você possa estruturar a sua identidade nas promessas. Olha, ele recebe o nome que Abraão, lá atrás, recebe uma promessa da formação de uma grande nação.
filho da promessa. Você também é uma filha da promessa, você é um filho da promessa. Então hoje você não pode carregar esse peso. Lembra da ilustração, qual eu comecei a exposição bíblica? O sábio corvo disse para aquela águia: para você voar, você tem que deixar o que eu disse? O que eu falei, pessoal? Esse colar, você tem que deixar esse peso. Ele é até bonito, ele tem valor, mas esse peso não vai deixar você voar. E eu gostaria de dizer a você, se você continuar com esses pesos no seu coração, esses pesos não vão deixar você voar, não vão deixar você alcançar voo, você não vai viver o inédito. Max Lucado diz o seguinte: sua história não está terminada, um novo capítulo começa quando você entrega as páginas ao autor da vida. Às vezes você chegou aqui hoje pensando: poxa, para mim já deu, para essa situação já deu, olha, eu não vou conseguir mais algo inédito nesta causa. Aí o Senhor vem e diz a você nessa noite: pelo contrário, se você entregar as páginas da sua vida para o autor da vida, vai começar um novo capítulo na sua vida. Mas você precisa entregar. Foi isso que nós aprendemos com Jacó, quando ele muda essa perspectiva e ele diz assim: olha, o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não me entregar essa bênção. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Ele nos ensina que as coisas não são da nossa forma, da nossa maneira. Quantas vezes muitas pessoas têm quebrado a cara porque elas têm pensado que as coisas é da sua maneira, e não é. Pare de fazer as coisas da sua maneira, da sua forma, e entregue para Deus hoje. Você vai começar um voto, não vai? Mas não comece o voto querendo que as coisas sejam da sua forma. Fala: Senhor, eu vou começar um voto, vou começar um voto daqui a pouco, mas que seja feita a sua vontade. Senhor, a partir de hoje, a partir dessa semana, eu vou abandonar aquela narrativa pessimista, dizendo que eu não vou conseguir, dizendo que é impossível. Não, hoje você vai assumir uma nova identidade, porque a proposta de Deus é fazer uma transição muito especial na sua vida. Jacó recebe um novo nome, algo novo ele começa a viver, e você também vai começar a viver algo novo, algo inédito. Basta você colocar diante de Deus nessa noite e largar o colar. Larga o colar. Pastor, ele é bonito demais. Larga o colar. Pastor, ele tem pedras maravilhosas. Isso tem um valor enorme para mim. O senhor não imagina. Larga o colar. Se você continuar com esse colar, com isso que você julga que tem valor para você, você não vai viver algo inédito. Você não vai voar. Você precisa despir dos valores que você julga que você tem e deixar com que a sua vida seja entregue nas mãos de Deus. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração.